Viagem no tempo. Um conceito que cativa a nossa imaginação há séculos. A ideia de aventurar-se pelo tempo, testemunhar eventos históricos ou vislumbrar o futuro é emocionante e assustadora. Mas será que a viagem no tempo é apenas produto de nossas fantasias mais ousadas? Ou poderia estar dentro do reino da possibilidade científica? Por séculos, filósofos e contadores de histórias ponderaram sobre a natureza do tempo. Ele é linear, sempre avançando? Ou poderia ser circular, com eventos se repetindo em um ciclo infinito? A resposta, como muitas coisas no cosmos, está longe de ser simples. O fascínio da viagem no tempo reside em seu poder. O poder de mudar o passado, moldar o futuro ou simplesmente observar o desenrolar da história de um ponto de vista único. É um poder que, se exercido de forma descuidada, poderia ter consequências catastróficas. No início do século XX, Albert Einstein revolucionou nossa compreensão do tempo com sua teoria da relatividade. Einstein propôs que o tempo não é absoluto, mas sim relativo ao observador. Isso significa que o tempo pode passar em taxas diferentes para observadores que estão se movendo em velocidades diferentes ou experimentando campos gravitacionais diferentes. Uma das previsões mais intrigantes da teoria de Einstein é a dilatação do tempo. A dilatação do tempo sugere que o tempo desacelera para objetos em movimento em relação a um observador estacionário. Esse efeito se torna mais pronunciado à medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz. Embora os efeitos da dilatação do tempo sejam insignificantes em velocidades cotidianas, eles se tornam significativos em velocidades que se aproximam da velocidade da luz. Isso significa que, em teoria, um astronauta viajando a uma fração significativa da velocidade da luz poderia experimentar o tempo passando mais devagar do que as pessoas na Terra. Ao retornar à Terra, o astronauta teria envelhecido menos do que seus colegas que permaneceram no planeta. Pense nisso como um jeitinho brasileiro de ficar jovem para sempre, só que bem mais complicado. Outro conceito intrigante que emerge das teorias de Einstein é o buraco de minhoca. Um buraco de minhoca é um túnel hipotético que conecta dois pontos distantes no espaço-tempo. Em essência, um buraco de minhoca poderia atuar como um atalho através do tecido do cosmos, potencialmente permitindo viagens por vastas distâncias ou até mesmo através do próprio tempo. Imagine uma folha de papel dobrada ao meio, com um furo perfurado em ambas as camadas. O furo representa um buraco de minhoca, conectando dois pontos no papel que, de outra forma, estariam distantes. Ao atravessar o buraco de minhoca, seria possível viajar entre esses pontos muito mais rápido do que viajando pela superfície do papel. Seria como pegar um atalho, tipo aqueles que a gente usa para fugir do trânsito de Salvador na hora do rush. Embora os buracos de minhoca permaneçam altamente especulativos, sua existência não é estritamente proibida pelas leis da física como as entendemos atualmente. No entanto, mesmo que os buracos de minhoca existam, não está claro se eles seriam estáveis ou atravessáveis, muito menos capazes de facilitar a viagem no tempo. A viagem no tempo tem sido um elemento básico da literatura, cinema e televisão de ficção científica. De A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, a trilogia De Volta para o Futuro, as histórias de viagem no tempo capturaram nossa imaginação e exploraram as possibilidades e paradoxos da manipulação do tempo. Um dos temas mais duradouros na ficção de viagem no tempo é o paradoxo. O que acontece se você voltar no tempo e acidentalmente matar seu próprio avô? Isso é conhecido como o paradoxo do avô e destaca as potenciais inconsistências lógicas que podem surgir quando alguém interfere no passado. É como aquele ditado: se a vida te der limões, faça uma limonada. Mas e se você voltar no tempo e impedir que os limoeiros cresçam? Sem limões, sem limonada, e aí? O que acontece? Apesar dos paradoxos, as histórias de viagem no tempo continuam a nos fascinar. Talvez seja porque elas oferecem um vislumbre do desconhecido, uma chance de explorar os e se e poderia ter sido da história e do futuro.
Ou talvez seja simplesmente porque a ideia de viagem no tempo é inerentemente fascinante. Quem nunca sonhou em voltar no tempo para assistir ao Brasil ganhar a Copa, não é mesmo?